Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É um programa da saúde, um sonho a construir. Fala, galerinha do Papo Psi. E aí, como é que você está? Nossa, eu estava com saudade de você, viu? E você estava com saudade de mim? Hoje, no nosso bate-papo aqui da nossa web rádio Sertão 09, marcamos esse encontro, não é? Estamos aqui muito felizes em estar com você nesse momento. Muito obrigada por estar aqui conosco para juntos aprendermos mais sobre a saúde mental. Entendendo que a saúde mental não é esse tabu que as pessoas às vezes imaginam, não é? Às vezes as pessoas têm medo de falar sobre saúde mental porque entendem que falar de saúde mental é falar de doença. Eu não sou maluco. Claro, parabéns, né? Se bem que todo mundo tem suas coisinhas, né? Uns a mais, outros a menos e tudo bem. Mas hoje eu quero falar um pouquinho, dentro desse papo maravilhoso que é o Papo Psi, falar um pouco sobre a psicologia e a psicanálise. Algumas pessoas me mandaram perguntas, falaram algumas coisas sobre as dúvidas que têm, né, sobre a psicologia, sobre a psicanálise, porque já me ouviram falar que eu sou psicóloga com orientação psicanalítica, e falaram, mas não é a mesma coisa. O que é psicanálise? O que é psicologia? Mas sei lá, não é tudo a mesma coisa, não? Será que é? Você acha? Vamos pensar juntos, não é? Eu, na época que estava na faculdade, a gente tinha muitas dúvidas, né? A psicologia, o campo da psicologia é um campo bem, assim, amplo. Nós passamos durante 10 semestres, né, 5 anos, assim, dentro de uma faculdade, estudando, pesquisando, fazendo experimentos, aprendendo metodologias. São tantas coisas, gente, para estudar, tantos teóricos, para compreender, para entender, para conhecer, que é maravilhoso, sabe? Eu acho que a psicologia, assim, me desculpe as outras áreas, eu amo a psicologia, sabe? Eu acho que é tão maravilhoso você ter a oportunidade de aprender um pouco sobre aspectos psicológicos, emocionais, comportamentais, perceber muitas vezes porque muitas pessoas agem de determinada forma, aquilo que nos impulsiona, fisiologia, neurônios, né? Assim, mente, nossa, gente, eu sou apaixonada, né? É um campo científico, assim, é o campo científico do meu coração. Mas muitas vezes dentro das faculdades nós tínhamos, assim, conversávamos, né, com colegas de outras instituições e tal, e se tinha dúvida, mas a psicanálise tinha que ser da psicologia. Eu não concordo que a psicanálise seja uma disciplina própria, não, porque a gente estuda a psicanálise e a psicanálise está dentro da psicologia e tal, e ficava sempre rolando essas situações. Mas quando a gente vai aprofundando o estudo, que a gente vai aprendendo mais sobre cada teórico e entende que todos têm o seu lugar, a sua importância, e esses construtos vão nos trazendo uma construção de conhecimento, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a psicologia e a psicanálise, que são disciplinas distintas, né? E é maravilhoso. É um campo de atuação, são campos de atuação próprios, cada um com a sua importância, e nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Que bom que você perguntou sobre isso. Eu fico assim muito honrada em saber que você quer saber mais sobre a psicologia, sobre a psicanálise, e vamos lá, vamos lá.
Bom, a psicologia é um campo científico que surgiu, né, com um rapazinho chamado Wilhelm Wundt, né, lá na Alemanha. O Wundt, ele era um professor de filosofia, ele era um médico, estudou, né, mais na área da fisiologia e também amava as questões filosóficas. E por conta disso, ele se tornou um professor universitário. E dentre essas capacitações que ele tinha, essas habilidades, ele também ensinava uma disciplina que fazia parte da filosofia, que era a filosofia psicológica. Mas o Wundt, ele queria que a psicologia se tornasse um campo científico próprio, porque ele começou a perceber que existiam coisas próprias da psicologia, e como estava esse boom, né, século XIX, ciência positiva, as coisas começando, esse campo científico crescendo, iniciando e crescendo, vários campos surgindo, ele disse, não, a psicologia também é um campo próprio. Então, ele criou um laboratório, né, em Leipzig, na Alemanha, e lá era um laboratório de psicologia experimental. Como é que funcionava? Ele pegava alguns experimentos, né, porque ele pensou, a psicologia é um campo científico, então a gente vai perceber algumas questões, como é que a mente funciona, por que as pessoas se comportam dessa forma. Então ele criou o laboratório de psicologia experimental, ou seja, a psicologia dos processos. Ele começou a trabalhar com a percepção, a memória, a atenção e as reações das pessoas em meio a essas suas percepções. Por outro lado, a psicanálise também começou a surgir, né? Iniciou-se, na realidade, através de um médico querido, também fisiologista, chamado Dr. Sigmund Freud. Freud era um sujeito que morava na Áustria, né? Ele era austríaco, ele era um judeu, não praticante, mas vinha de uma família judia. E ele se tornou médico, né? Sua família tinha um sonho de ter um doutor na sua casa. E aí ele foi uma pessoa que estudou bastante, falava vários idiomas. E ele decidiu, né, ir para a área da fisiologia dentro da neurologia, me perdoe, dentro da medicina. E aí Freud se tornou esse médico querido e tal, só que existiam algumas coisas que estavam acontecendo de algumas pacientes que chegavam e que não tinha nada a ver com as questões orgânicas. E aquilo começou a ser um calcanharzinho de Aquiles, né? Porque começavam a olhar, tinham mulheres que ficavam cegas, outras ficavam sem andar, outras tinham, algumas outras situações, e eles começaram a chamar isso de histeria, nesse movimento de histeria. Por quê? Porque eles acreditavam que era algo relacionado ao útero, algo relacionado à mulher. Então, fala sério, né? Já Wundt, por outro lado, ele, quando começa com esse processo de trazer a psicologia para um campo científico, entendendo que ela poderia ter um campo, se tornar um campo próprio, ele começa a trabalhar e fazer seus experimentos. E aí nós temos, né, hoje, esse campo poderoso que é a psicologia, que nos ajuda a entender sobre os aspectos emocionais, psicológicos e comportamentais do ser humano. Esse é o campo de atuação da psicologia. Hoje nós temos várias abordagens dentro da psicologia e a psicanálise também nos ajuda a compreender esse campo psicológico. Porém, a psicanálise não surge com a psiconologia. A psicanálise nasce além, né, para além da psicologia. A psicologia, enquanto ciência, traz com o seu desenvolvimento muitas outras abordagens. Abordagem como a psicologia cognitiva comportamental, né, a TCC, a análise do comportamento, as humanistas. Então, existem várias abordagens, um guarda-chuva de abordagens dentro da psicologia. Nós brincamos que a psicologia não é a psicologia, sim as psicologias, porque cada abordagem dessa vai ver o ser humano na sua ótica, né, dentro da sua percepção. E aí vai trazer o seu objeto de trabalho no ser humano. Já a psicanálise, ela traz mais o seu foco nos aspectos inconscientes e no desejo do sujeito.
A psicanálise entende que existe algo que está nas profundezas de um entendimento que começa desde lá do ventre da mamãe, sabe? E que com a interação neste mundo, existem coisas que muitas vezes são recalcadas, sabe? Que não está, como eu posso dizer, não é moralmente, às vezes, possível se fazer. Existem coisas, sabe aquela história de menina senta de perninha fechada, menino senta de perna aberta. De qualquer forma, menino usa azul, menina usa rosa. Hoje a gente já vê as coisas, mas de uma outra forma. Mas existiram tempos que existiam certas leis, né, civis não, mas leis morais, leis culturais, que regiam, né, como uma mulher, como um homem deveriam fazer, e existiam coisas que pessoas tinham vontade de fazer, mas porque não era correto fazer. Menina não faz isso, menino não faz aquilo. Menina não pode ter essa profissão, menino tem que ter profissão. Menina brinca de boneca, de casinha, de comidinha. Menino brincar de carro, menino brincar de boneca, nunca, né? Até hoje tem pessoas que pensam assim, né? E tudo bem por isso. Mas existiam pessoas que às vezes queriam brincar de boneca, queriam meninas que queriam brincar de carrinho. E às vezes aqueles desejos iam sendo reprimidos, mas aquilo que é reprimido, aquilo que vai sendo colocado lá dentro daquela caixinha escondida, sabe, da caixinha preta, aquilo tende a voltar. E aí a gente vai repetindo certas coisas, porque nós não conseguimos elaborar certas questões. Por isso que dentro da psicanálise é necessário nós fazermos a nossa análise pessoal, que é um atendimento com um psicanalista para nos ajudar a compreender certos aspectos de, assim, nós não entendermos porque nós agimos de determinada forma, porque nós repetimos certas situações, porque muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo, porque às vezes nós procrastinamos isso, ou porque, sabe, porque eu tenho um dedinho podre. Sabe, mulheres, eu ouço muito de meninas e meninos, né? Às vezes, mas eu vejo mais de mulheres, né? Val, eu tenho um dedo podre. Toda vez, olha, Val, é incrível. Eu posso namorar, posso ficar assim, mas a pessoa sempre tem os mesmos comportamentos. Eu não dou certo no amor. Sempre que eu vou me relacionar com alguém, começa lindo, parece que é um príncipe, sabe? É tudo lindo e tá, mas depois parece que o príncipe virou chapa. Val, eu tenho um dedo podre. E aí eu digo, vamos pensar no dedinho, né? Porque será que realmente o culpado é o dedinho? Porque será que você sempre busca um relacionamento com pessoas que têm os mesmos comportamentos que você não gosta, ou que você rejeita, você diz que não é para você, né? E aí a psicanálise vai nos trazer esses aspectos inconscientes. É claro que isso é um processo, durante um período, ali em transferência, o paciente e o analista nesse processo de lento, porém que vai trazer grandes resultados. Porque o tempo é o tempo do inconsciente. Tem pessoas que perguntam para mim, aí, quanto tempo vai durar? Em 1 mês, 2 meses, eu digo, olha, isso eu não tenho. Se eu disser para você que eu tenho um tempo, olha, em 5 meses, toma aqui tal, ou devolvo seu dinheiro. Não é assim que funciona. Porque é pegar uma história, por exemplo, sei lá, você tem 20, 30, 40, 50 anos. É querer reduzir todos esses anos de vivência, de história, de dores, de traumas, de alegrias, de momentos felizes ou não felizes, de momentos de dores ou não dores, e você tenta resumir em 5, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Sabe? Existem muitas coisas dentro de nós que nós guardamos somente pra gente. Porque muitas vezes temos vergonha, porque muitas vezes não nos lembramos ou fazemos questão de nos esquecer, né? E a psicanálise, ela trabalha com esses aspectos. Já a psicologia também se apropria de alguns construtos da psicanálise. Quando a gente estuda dentro, né, do campo psicologia, dentro das universidades, faculdades, enfim, a gente também estuda a psicanálise, porque a psicanálise, ela traz para a psicologia um grande ganho também, assim como as outras abordagens. Mas a psicanálise em especial, quando a gente pensa, por exemplo, se eu disser para você, o que é um atendimento psicológico, o que é uma psicoterapia? O que é que vem na sua mente?
você vai pensar logo, bom, psicoterapia é uma pessoa sentada, né, o psicólogo sentado na cadeira ou numa poltrona, e o sujeito, né, o paciente ou o cliente, seja lá como você quiser falar, vai estar sentado em uma poltrona ou em uma cadeira ou em um divã. Pois é, esse imaginário cultural, social que nos vem quando nós falamos no profissional de psicologia em atendimento, bom, isso vem da psicanálise. Porque lembra que eu disse para você aqui no início do nosso primeiro bloco que o Wundt, quando criou, né, trouxe a psicologia da filosofia para se tornar um campo científico próprio. Ele trouxe a psicologia como a psicologia experimental, então muito voltado para os aspectos psíquicos no sentido de reações, como a sua mente reage a certos aspectos. Então ele trazia muito para o lado do experimento, ele fazia ali alguns experimentos para poder entender como as pessoas iriam reagir a certas situações, a certos processos. Já a psicanálise, Freud, ele começa a perceber que algumas mulheres que chegam, elas chegam com alguns sintomas, mas aqueles sintomas estão ali, são físicos, mas eles não têm origem física. E aí um dia, ele pensando, ele começa a estudar e diz, não, peraí, tem alguma coisinha aqui. Aí ele ouve falar de um homem, um grande médico e um showman da época, chamado Charcot. Charcot, ele começa a fazer alguns trabalhos envolvendo a hipnose. E aí naquela época, né, puramente vitoriana, machista, né, patriarcal, a gente vê que homens também tinham essas questões histéricas, mas isso aí não poderia ser revelado, né? Tinha que ser as mulheres, tanto que até hoje fica no imaginário, né? Se você olha essa mulher gritando, a mulher escandalosa e tal, não sei o que dizer, essa mulher histérica, né? Mas um homem que grita, que faz isso, que não, tá sendo macho, né? Para você ver como isso perdura até hoje. Mas o que Charcot fazia? Ele tinha alguns outros estudantes, né, da área, e aí ele fazia hipnose, chamava a pessoa que estava, no caso a mulher, que, sei lá, por exemplo, estava cega, e aí ele chamava essa pessoa, hipnotizava, e aí a pessoa voltava a enxergar. Ou uma mulher que estava com esses sintomas histéricos, que eram esses sintomas que convertia no seu corpo, mas tinham origem na psique, na mente, e aí ele chamava, a pessoa estava na cadeira de rodas e de repente a pessoa não andava, não conseguia fazer nada, e ele hipnotizava essa pessoa e a pessoa levantava, andava, enfim. Freud fica impactado com aquilo, porque aquilo não era ciência. Mas era um cientista, um médico que estava fazendo. Ele, como assim? Ele rompeu com a ciência porque entendia que existia alguma coisa para além, sabe, do nosso vão conhecimento. Peraí, existe alguma coisa que eu preciso entender. E aí Freud também começa a trabalhar um pouco com a hipnose, mas ele percebe que quando a pessoa volta, ela sai do estado hipnótico, a pessoa ela volta ao normal, e ela volta para o estado que ela estava. Se estava cega, ela volta a estar cega. Se ela estava em uma cadeira de rodas, ela volta para a cadeira de rodas. E ele disse, não tem resultados, porque enquanto a pessoa está no estado hipnótico, ela consegue ver, ela consegue andar, mas quando ela volta ao normal, o sintoma volta. Então, existe algo que está aí, porque não é no corpo. Existe algum ambiente que está mantendo isso. E aí é quando Freud, junto com um outro colega, eles começam a estudar, um colega chamado Breuer, eles começam a pensar, e o Dr. Breuer disse, olha, eu já estou fazendo esses experimentos, eu tenho uma paciente, vamos pensar junto comigo, e Freud vai. E quando Freud vai, né, uma paciente que o Breuer chama de Ana O, ela começa a pensar e começa a falar, e ele disse, não, fale, começa a falar, e ela fala, e Freud vai tentar falar também, ela, peraí, cala a boca, me deixe falar, só me deixe falar, só preciso que você me escute. E aí surge a técnica da associação livre, que é como a psicanálise trabalha. A psicanálise, ela não é uma área de atuação, uma área científica que fica falando muito. Pelo contrário, nós falamos no momento que achamos que devemos intervir segundo aquilo que nós trabalhamos. Mas a associação livre é a técnica que nós utilizamos para permitir que o sujeito tenha lugar de fala, que fale tudo o que vem à sua cabeça,
livremente, sem pensar que o psicólogo, né, com orientação analítica ou psicanalista está ali para trazer julgamentos. Não, neste momento nós suspendemos todos os nossos a priores, estamos ali somente para escutar. É claro que não é escuta por uma escuta, é uma escuta atenta, respeitosa, sabe, como um bom pescador pescando ali pacientemente cada coisa que o inconsciente for liberando ali, a gente vai trabalhando e devolvendo, e aquilo vai vindo para a consciência e a pessoa começa a se lembrar de coisas. Porque sabe, queridos, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Se existem memórias em você que te fizeram sofrer demais, o seu cérebro ele vai fazer questão de guardar em um lugarzinho para que você não surte, para que você não enlouqueça. Então ele tenta te poupar. Mas não é ruim, Val, então trazer isso de volta? Não. Quando você tem um profissional que é responsável, que sabe o que está fazendo, por isso que eu acho muito perigoso. A gente às vezes vê por aí, sabia que para você ser terapeuta não precisa ser psicólogo? Realmente. Até porque nós não somos terapeutas, nós somos profissionais, temos uma ciência que nos garante a nossa profissão. Somos uma profissão regulamentada, nós temos um conselho, né, conselhos que pautam aí a nossa profissão, que nos dão respaldo. Então nós somos profissionais que buscamos estar sempre trabalhando, estudando e, enfim, sabe, nós estamos aqui sempre para estar trabalhando para fazer o melhor. Você aprendeu um pouco mais sobre o que é a psicologia e a psicanálise? Nesse primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre o que é psicologia, o que é psicanálise, sobre Wilhelm Wundt, que é o pai da psicologia, e Freud, né? Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, e um pouco sobre a diferença entre cada uma delas. No próximo bloco, no nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o objetivo e como cada uma dessas áreas do campo científico trabalham essas distinções e tudo mais, tá certo? Você gostou? Aprendeu um pouco mais? Que bacana! Espero que você esteja conosco no segundo bloco aqui da nossa web rádio Sertão 09, no nosso Papo Psi. Continuem conectados. Vamos a um rápido intervalo e o Papo Psi retorna em instantes. Ouça todos os sábados, 10 da manhã, na Web Rádio Sertão 09, o programa Espaço PCD. Temas diversos, entrevistas, convidados especiais e muito mais. Apresentação, Evangelista Costa. Sertão 09 da Salininha Tremedal, Bahia. Mais um ano no ar. Informando, evangelizando, entretendo, com a melhor programação da Web Rádio Tremedalense. 24 horas no ar para conectar você ao melhor do rádio. Evite palavras e atitudes discriminatórias. Lembre-se: injúria, discriminação e bullying. É crime e quem cometer tais ações deve ser denunciado. A Web Rádio Sertão 09 repudia a toda forma de discriminação e preconceito. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde. Voltamos a apresentar Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Olá, Papo Psi, voltando aqui ao nosso segundo bloco para dar continuidade ao nosso papo de hoje. Estamos falando sobre psicologia e psicanálise, né? E algumas pessoas às vezes confundem muito. No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a diferença de ambas, os papéis de cada uma delas, entendendo que a psicologia é um campo científico distinto e a psicanálise também é um campo científico também distinto, cada um com seu papai. Psicanálise surgiu com um homem querido chamado Sigmund Freud e a psicologia, o quanto ciência, surge com Wilhelm Wundt.
Freud, um austríaco, e Wilhelm Wundt, um alemão. Ambos começam a trabalhar no finalzinho do século XIX, os campos científicos que se colocaram, né, para trabalhar, para aprender, para compreender um pouco mais. A psicologia, ela é um campo muito amplo, tem várias abordagens, né? Até falei um pouco sobre algumas abordagens, como a TCC, terapia cognitiva comportamental, a análise do comportamento, as humanistas e até a própria psicanálise também nós estudamos dentro desse grande guarda-chuva chamado psicologia, né? A psicologia é um campo, né, de estudo bem generalista, porque, pelo menos a graduação, porque nós estudamos muito várias coisas desses aspectos, porque estudar o ser humano, o ser humano nos seus aspectos emocionais, psicológicos e comportamentais é muito complexo. É uma história de vida, você não está estudando uma pessoa, você está estudando a vida dela, a história dela e como isso significa para ela. E a psicologia, ela trabalha também em algumas áreas, como em várias áreas, né? A psicologia pode ser trabalhada dentro de empresas, dentro de escolas, dentro da clínica, né? Que é mais ou menos onde eu trabalho. A gente pode trabalhar dentro dos esportes. Hoje a gente tem visto crescendo muito a psicologia dentro dos esportes, né? Dramaturgia, em várias áreas aí a psicologia tem crescido. Graças a Deus por isso, as pessoas têm entendido que psicólogo não é coisa de maluco, que todos nós precisamos, de uma certa forma, nos compreender melhor, entender por que nós agimos ou reagimos de determinadas formas. Então, a psicologia ela pode trabalhar em várias áreas, né? Existem vários especialistas em áreas específicas, com abordagens específicas, trabalhando dentro deste campo psicológico. Já a psicanálise, ela como eu falei, que surgiu com o Sigmund Freud, ela é esse campo científico que estuda os aspectos inconscientes e como o inconsciente vai reagir a questões reprimidas, traumas, dores, sofrimentos que são reprimidos e como isso pode voltar, como isso pode estar se manifestando através de sonhos, através de algumas falas, como xistes, como atos falhos. Sabe aquilo que às vezes você diz, não queria ter falado isso, mas foi exatamente isso que você falou. Aí você diz, não sei porque eu falei isso, sabe, sei lá, eu tive um sonho meio estranho, sei lá, parece que eu sonhei com uma pessoa com a cauda de um dinossauro, uma cabeça de leão, um negócio meio assim, meio louco, que não tinha sentido nenhum. Para nós, enquanto analistas, que estamos ali investigando esse processo psíquico, para nós faz todo sentido, porque nós estamos buscando, através dessa interpretação, não interpretação de sonho como horóscopo, como, vou interpretar o seu sonho como algo místico. Não é isso. A interpretação do sonho fala a respeito daquele que conta sobre o sonho, né? É o que você percebe desse sonho, o que é que esse sonho traz como sentido para você. Então, tudo que vem de você para a psicanálise é importante, né? Então, para nós, tudo que vem, por mais que as pessoas, mas não era interessante falar isso, sei lá, não sei nem porque eu estou falando isso, não. Fale livremente, fale tudo aquilo que vier à sua cabeça, fale, solte, fique à vontade, porque nós não estamos aqui para te julgar. Então, a psicanálise é esse campo científico que estuda esses aspectos, os aspectos do inconsciente, e como esses aspectos reprimidos podem voltar e se manifestar através dos sonhos, da fala, de algumas enfermidades, né? Às vezes a gente fala muito sobre psicossomática, eu sou uma profissional da área da psicossomática, a gente vai ter também um programa aqui na Rádio Sertão 09, você quer? Falando sobre psicossomática, Val, o que é psicossomática? Psico vem da mente, né, psique, e somática vem do corpo. Psicossomática é a ciência que estuda como aspectos mentais podem influenciar ou desenvolver doenças no seu corpo físico, né? A histeria, por exemplo, né? A histeria, como eu falei no bloco anterior, quando Freud ele começa a estudar aquilo que chamavam, né, das histéricas,
porque eles acreditavam que histeria era algo de mulher, vinha algo relacionado ao útero. Era um chilique feminino, né? Digamos assim. Mas só que não, né? Eram doenças, questões mentais, patologias que acabavam se desenvolvendo porque era uma época onde as mulheres eram extremamente silenciadas. E muitas coisas aconteceram. Freud foi aquele que pôde estudar também a sexualidade humana, entendendo que a criança já tem sexualidade. E aí você diz, o quê? Não, uma criança não, calma. Quando o Freud estuda sobre a questão da sexualidade, ele não está falando sobre o coito sexual, sobre a relação sexual, ele está falando sobre a sexualidade, é esse ponto de desejo, nós nos relacionamos em amor. A psicanálise entende que quando nós nos ligamos uns aos outros, nós nos ligamos em amor, é conhecida como a abordagem do amor, porque muitas pessoas que são frustradas relacionalmente, assim, elas são frustradas porque entendeu que alguém deixou de amar, sabe? Não teve o acolhimento que necessitava. Então, as crianças, elas existem, né? Freud vem e fundamenta uma teoria, através de experimentos, ele vai tudo muito bem fundamentado, ele estuda muito sobre isso. Ele leva dias, meses, anos, a sua vida toda estudando praticamente sobre isso, e ele formula a teoria da psicanálise de uma forma muito atenta, muito respeitosa. E ele percebe que as crianças, elas têm estágios, e ele vai fazer, não são bem estágios, mas ele traz como estágio para ficar mais didático para o nosso conhecimento. Mas são momentos da infância onde o inconsciente está guardando coisas e manifestando coisas. E aí Freud vai trazendo para nós aprendermos um pouco como poder ajudar, né, esses queridos que nos procuram, que muitas vezes estão vivendo circunstâncias difíceis e que estão vivendo alguns conflitos internos e que não são compreendidos, porque muitas vezes nem eles mesmos conseguem se compreender. Então, Freud, ele nos traz essa teoria no entendimento que nós precisamos estar ali atentos a isso. E a psicossomática observa essa conversão, né? Aquilo que na mente, muitas vezes, você sabe aquilo que eu falei a semana passada, quem viu o que nós falamos aqui no nosso Papo Psi da semana passada, você gostou? Me diga aí se você gostou. Aprender um pouco sobre emoções. Eu recebi vários elogios. Pessoas falaram que conseguiram compreender, que não tinham percebido dessa forma. Foi muito bacana assim, as respostas que nós tivemos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas respostas de vocês, pelo carinho, pelas mensagens de incentivo, de continue, vamos lá. Nossa, é muito bom, viu? Muito obrigada. Então, quando Freud ele fala sobre isso, né, como nós vimos na semana passada, a gente fala um pouco sobre essa questão do vínculo. Quando uma criança, ela nasce, né, um bebê, dentro da barriguinha da mamãe, ela é um feto, mas ela consegue ter algumas percepções emocionais. Você lembra disso? Ela consegue ter percepções emocionais. Tudo que a mamãe sente, o bebê, se a mamãe fica triste, se ela chora, se ela se alegra, se ela fica com raiva, tudo isso que as mamães aqui podem falar, né? Mas quando acontecem essas questões, a barriga, ela fica dura, né? Tem bebês que colam no estômago, eu já vi mães dizer, ai meu Deus, colou no estômago, fica com falta de ar, são cada situação que acontecem, né? E aí a gente percebe muitas coisas assim. E uma das coisas que Freud percebeu e que ele traz assim para o nosso trabalho é que a experiência da vida em si, né? Que quando muitas vezes as pessoas elas não conseguem observar isso, elas podem, quando isso não traz um significado, quando isso não é elaborado, isso pode desenvolver algum tipo de enfermidade no seu corpo físico. A gente tem aí algumas doenças
físicas, né? Como eu brinquei a semana passada, como a gente fala aqui em Salvador, fulano engoliu um sapo, né? Por que engoliu um sapo? Porque engoliu o sapo, entalou na garganta, não passou e fica com aquele nó na garganta, sabe? Coisas que você, às vezes, gostaria de falar e você não consegue. Pessoas que, às vezes, não conseguem ficar caladas, elas têm a emoção raiva muito fluida, né? Qualquer coisa se irritam, qualquer coisa fica com raiva. E aí, quando não consegue falar, ela fica, aquilo não sai, aquilo volta, converte para dentro do corpo. Muitas pessoas têm problemas de estômago, né? E quando você vai perceber que vai fazer um estudo, faz um trabalho muito bem, e você conversa com essa pessoa, você percebe que aquela pessoa tem uma energia raiva muito grande. E a psicossomática é exatamente isso. Isso que Freud também conseguiu compreender através dos aspectos, né, daquilo que era chamado, né, da histeria. E ele começa a perceber que aquela energia, ela não é canalizada de uma certa forma, ela não consegue sair, ela não consegue ter uma satisfação, e não satisfação no sentido de bom, ruim ou de prazer, mas no sentido de se satisfazer mesmo, de chegar no seu ato final. Mas aí ela consegue voltar e ela se instala em um órgão que esteja mais sensível. E aí a psicossomática, ela acredita, né, esse campo científico, que isso são através de emoções, de sentimentos que não foram muito bem elaborados. Como a gente falou no bloco anterior, as meninas, né, que eram vistas como histéricas, o Charcot lembra que era aquele médico que começou com aquela questão da hipnose. Às vezes, quando ele ia lá e ele hipnotizava as pessoas, aquelas pessoas que se permitiam, né, que conseguiam ser hipnotizadas, no momento da hipnose, do ato hipnótico, elas voltavam ao normal. Elas andavam, elas enxergavam, elas falavam, mas quando saíam, né, do transe hipnótico, aquelas pessoas voltavam ao estado que estavam. Elas voltavam a estar sem enxergar, sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir comer, dependendo do estado de cada uma, como chegou ali, e voltava da mesma forma. Freud pega isso, ele começa a observar, e aí ele percebe que existe algo ali dentro. E aí é quando ele desenvolve, através da ajuda dessa querida paciente chamada Ana Orquides, não me deixe falar. Porque sabe, queridos, por isso que às vezes pessoas chegam para mim e dizem assim: eu daria um excelente psicólogo, né? Meu ciclaninho falou pra mim: nossa, você ouve bem, você escuta bem, você é paciente, você tem bons conselhos, então você daria um excelente psicólogo. Poxa, que legal que você consegue ouvir bem, você sabe dar conselhos bons, mas psicólogo não trabalha com conselho. O profissional de psicologia, ele não trabalha com aconselhamento. Aconselhamento você pode ter de um amigo, de um pai, de uma mãe. Só que o afeto está envolvido ali. O profissional de psicologia não trabalha com sentimentos envolvidos porque ele não é seu amigo. Ele não é um pai, uma mãe. Ele é um profissional que trabalha a sua própria mente. E por trabalhar a sua própria mente, trabalhar os seus a priori, suspende um pouco o seu entendimento, o seu julgamento, porque não está ali para te julgar, ele está ali para te ajudar. E para te ajudar é necessário que ele seja imparcial. E um amigo, um conselheiro, ele vai te dar conselhos de acordo com as experiências dele. Porque comigo, olha, se eu fosse você, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, porque isso e aquilo. E já viu pessoas que dão excelentes conselhos, mas a vida dela está toda acabada? Não é? Aí você olha, mas, meu Deus, fulano dá excelentes conselhos, mas a vida dele, a vida dela, meu Deus, né? Então, conselho é muito bom e é legal, é bacana você ter um amigo que te dê um conselho, uma amiga, sabe, você poder compartilhar com alguém que você ama. Só que o profissional de psicologia ou um psicanalista, ambos estão ali para trabalhar com seus aspectos psíquicos, para compreender através da fala aquilo que você traz, através de avaliações psicológicas, algumas abordagens trabalham através de testes, né, através de uma escuta atenta, muito bem elaborada, muito bem fundamentada teoricamente, para buscar compreender por que você está agindo dessa forma. E creia, querido, creia, querida, quando a gente sabe, a gente busca esse atendimento
que é como profissional, né? Quando é um profissional muito bem preparado, um profissional que está sempre estudando, se estudando também, trabalhando, porque nós, enquanto profissionais, nós também temos a nossa supervisão, né? O que é a supervisão? Nós temos um profissional da área, no meu caso, eu sou psicóloga também, né? A minha orientação é psicanalítica, eu tenho especialização em psicanálise, né? Que a psicanálise não se especializa, mas enfim, a gente faz por uma questão mesmo metodológica, né? De trabalho, de títulos, enfim, mas a psicanálise é um campo do inconsciente onde trabalhamos dia a dia. Então, nós temos o nosso supervisor, né? Cada profissional tem que ter, onde nós estudamos casos juntos, onde nós lemos a teoria, estudamos, fazemos seminários, estamos participando de cartéis, enfim, de coisas que nos ajudem, nos auxiliem sempre a trabalhar, a aprender, a estar sempre disponível, porque as coisas mudam, as culturas mudam, a sociedade muda, as pessoas mudam. Né? E nós precisamos também estar sempre trabalhando esses aspectos todos e fundamentando isso e observando essas questões. Então, assim, a psicanálise, ela vai trabalhar com isso, você entende? Com esses aspectos inconscientes. Já a psicologia, ela também, como campo científico, também vai trazer para nós esse entendimento também de supervisão e também de uma psicoterapia. Tanto nós, enquanto psicanalistas, quanto psicólogos, também fazemos psicoterapia, análise. Nós também cuidamos da nossa mente. Porque se eu não conseguir cuidar de mim, eu não vou poder cuidar de você. Eu só vou poder levar você onde eu cheguei. Eu só vou poder tratar, né, os seus aspectos dolorosos, tristes, angústias, conflitos, traumas, se eu também conseguir tratar os meus. Eu também sou uma pessoa, eu também sou um sujeito, eu também tenho inconsciente, eu também tenho traumas, eu também tenho dores e eu preciso trabalhar isso. Então, assim, a nossa profissão, para aqueles que, né, me perguntaram e pediram para nós fazermos esse trabalho de hoje a respeito disso, explicando um pouco sobre o que é a psicologia, o que é a psicanálise, como ambos desses campos de atuação trabalham, esses campos de entendimento praticam os seus serviços. Então, a psicanálise trabalha dessa forma e a psicologia também. Bom, qual a diferença? Já falei. Quais os objetivos? Também falei. Mas cada um trabalha por si e Deus por todos? Claro que não. Nós trabalhamos com tanto a psicanálise quanto a psicologia. Trabalham juntas. Por quê? Porque o ser humano é maravilhoso. Nós somos sujeitos e que vivemos em uma sociedade, participamos, né, e vivenciamos uma cultura e trazemos dentro de nós muitas dores, sabe? Às vezes você pode dizer, mas eu tive uma família maravilhosa e tal. É beleza, que bom que puderam cuidar bem de você, você se sentiu amado e amada. Mas viver não é fácil, não é? Em algum momento da nossa história, a gente passa por alguma situação e aí a gente, às vezes, pode significar bacana e outra não. Uma certa vez, para pensar um pouco sobre esses aspectos psíquicos, um rapaz, ele chega em análise e ele começa a falar sobre a história dele. Claro, lembrando, né, que tudo que é falado é sigilo, a gente não fala, é um profissional de sigilo, profissional de psicologia. Mas quando eu trago um caso, eu descaracterizo. Eu não falo nomes, eu não falo estado, eu não falo se é homem, eu digo que é mulher, você sabe? Então, assim, é somente para trazer como experiência mesmo. E para que nos toque, para a gente refletir, né? E porque eu achei interessante, dentre tantos. Mas ele começou a pensar e falar da história de vida dele. A mãe dele, né, contou que tentou por várias vezes, ele já era um rapaz de 40 e poucos anos, e ele começou a falar que a mãe dele já tinha tentado por várias vezes o abortar, né, e tirar, porque ela era muito jovem, não queria ter esse filho, tomou várias coisas para fazer isso e não conseguiu. E aí, né,
a gente pensa, né, e olha assim, aí, o que aconteceu? Como você se sente hoje com isso? Após ele ter falado bastante, contado algumas coisas, aí ele disse, eu me sinto ótimo, eu sou um vencedor, eu sou demais, nem a morte conseguiu me parar, porque eu estou vivo, nada me para. Esse homem, ele não tem problema mental nenhum. Você pode dizer, não, tem alguma coisa isso. Como é que uma pessoa sabe disso, que a mãe rejeitou, né? Alguns podem pensar assim, não quis, rejeitou, e tererê, se fosse comigo, eu ficaria arrasado, minha mãe, sabe? Mas assim, é você que pensa dessa forma. Mas ele não, existem pessoas que não. Elas conseguem enxergar de uma outra forma. Ele, por exemplo, enxergou, não, eu sou um vencedor. Nem a morte conseguiu me parar. E assim, detalhe, esse homem é um empresário incrivelmente, assim, talentoso, sabe? Tudo que ele faz, realmente, ele acredita que ele é um predestinado a ser um sucesso, porque por várias vezes que a mãe tentou, né, por conta que só ela sabe, né, os motivos, e a gente não está aqui para julgar, não é? Quem somos nós para inferir aí algum tipo de julgamento? Mas ele disse, não, eu sou um vencedor, porque eu nasci para vencer. Tudo que eu faço é um sucesso. E ele acredita nisso. Ele deu um outro significado para aquilo que muitas pessoas poderiam entender que era, não tinha mais jeito. Eu tô me sentindo assim, minha mãe não me quis, nossa, ninguém me quer, sabe? E levar para outras relações o sentimento, né? A dor da rejeição. Então, você percebe que cada um vai significar de acordo com aquilo que lhe é possível? E o trabalho analítico, o trabalho psicológico, seja na análise com o psicanalista, ou seja na psicoterapia com o psicólogo, de qual abordagem for, todas as abordagens são importantes. Sabe, tanto a psicanálise, quanto a TCC, quanto a análise do comportamento, quanto as humanistas e tantas outras maravilhosas abordagens que a psicologia traz como intervenção. São poderosas abordagens para trabalhar, a te ajudar a destravar esse potencial poderoso que é você. Então, eu trouxe um pouco para você nesse dia esse conhecimento sobre o que é psicologia, sobre o que é a psicanálise, o objetivo de ambas como um campo científico que está aí trabalhando em prol desse crescimento desse ser humano poderoso e lindo que é você. Então, se você entende que você necessita de um atendimento psicológico, se você entende, tenha certeza, isso não é sinônimo de fraqueza, eu sempre falo isso. Isso é sinônimo de inteligência, sabe? De entender que precisa se desenvolver enquanto pessoa e que quer compreender por que age de determinadas formas, por que age assim, por que age ou reage dessa forma. Isso não é fraqueza, não. Isso é muita coragem, certo? E o fato de você estar aqui comigo hoje no nosso Papo Psi, da nossa web rádio Sertão 09, é porque você quer, sabe, trabalhar e se desenvolver enquanto pessoa. E tenha certeza, você pode. Nós estamos aqui na nossa web rádio Sertão 09 e também estamos no YouTube, viu? Ah, sucesso todo! Compartilhe com alguém que você entende que precisa ouvir sobre essas questões. Não fique com isso só para você. Convide pessoas para estarem ouvindo a nossa web Sertão. Sabe, nós temos programas aqui maravilhosos que podem ajudar você e sua família a se compreender melhor e a divulgar serviços e trabalhos maravilhosos, tá bom? Beijo, bom final de semana. Semana que vem estamos de volta, tá bom? Você gostou do nosso Papo Psi de hoje? Você aprendeu a diferença entre psicanálise e psicologia? Você conseguiu compreender a importância de um profissional da área de saúde mental para te ajudar? Isso é um investimento. Eu costumo dizer que investir em psicoterapia ou em análise não é perder dinheiro, é investir. É investir em você. Porque às vezes a gente gasta com tanta coisa e algo que é tão poderoso e tão libertador, tão transformador, às vezes a gente deixa de lado. Viu?
Cuide de você, cuide da sua saúde mental. Nós estamos encerrando o Janeiro Branco, né? Esse Janeiro Branco é uma campanha que nós fazemos todo início do ano para falar um pouco mais sobre saúde mental. Porque saúde mental é esse total bem-estar em todas as áreas da sua vida. Psíquica, emocional, espiritualista, que física, social, econômica, financeira, em todas as áreas. Mas começa na sua mente. Então, assim, cuide da sua saúde mental, cuide de você, invista em você. Você é essa pessoa linda, poderosa, que tem grandes coisas para realizar ainda nessa terra. Beijo, até mais, até o nosso próximo Papo Psi. Beijão. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo Psi, com Valdeci Oliveira.